Boa noite, queridos. Quero saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Mais uma vez eu quero aqui lembrar os pais que trouxeram essa criançada linda, né? Traga também domingo pela manhã na escola bíblica dominical. Vai ser muito bom e vai ser bênção para o seu filho e para a sua casa, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia para a nossa meditação nessa noite, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, o versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Palavra do Senhor, ditas pela boca do Senhor Jesus no Sermão do Monte aos seus discípulos, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, isto é, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Eu quero destacar, queridos, a segunda parte, que é o tema da mensagem desta noite. Se o sal é insípido, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? Amém? Curva a sua fronte, feche seus olhos mais uma vez. Querido Espírito Santo de Deus, que bênção, que alegria, que privilégio podermos estar na tua casa aqui nessa noite, podermos nos assentar à mesa com Jesus. Como é bom renovar a nossa aliança com Jesus. Que bênção, Senhor, podemos estar junto com os nossos irmãos aqui nessa noite. Que bênção podemos desfrutar da tua palavra santa e podemos receber dela, Senhor, lições preciosas. Poder receber dela, Senhor, uma palavra profética para o nosso coração, uma palavra de cura para as nossas vidas, uma palavra de libertação para cada um de nós que aqui chegamos nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, tudo que nós precisamos aqui nessa noite, tão somente, unicamente, é ouvirmos a tua voz. Fala conosco, trata conosco, a partir de mim e de meus irmãos aqui, aos que estão nos ouvindo e vendo pela live, e em outros lugares, ó Deus, onde o Senhor também está falando através de um servo de Deus, que ali o Senhor manifeste poderosamente a tua glória, a tua graça. Por favor, nós pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo o mês de junho. E o mês de junho é o mês que antecede as comemorações dos 107 anos da nossa igreja. Nós vamos comemorar no primeiro final de semana do mês de julho, começando dia 30 de junho, que é um sábado, e domingo, dia 1º de julho. Nós já temos um preletor que vai estar com a gente, reverendo Wilson, trazendo uma palavra especial a cada um de nós.
E Deus, buscando de Deus, orando a respeito disso e pensando na igreja, o Espírito Santo deu uma temática para a gente conversar durante esse mês. Isso vale para o senhor também, viu, pastor Edenilson? Por favor, se vira nos 30. O nosso tema esse mês é uma igreja para uma cidade. Nós somos uma igreja, e somos uma igreja para a cidade de Sengés. E nós vamos meditar sobre isso, vamos refletir sobre isso, vamos conversar sobre isso, vamos pensar sobre isso. E logo de início, de arrancada, a palavra que o Espírito Santo me deu foi justamente esta, de Mateus capítulo 5, versículo 13, tão conhecida de todos nós, já lida, relida, decorada. Eu mesmo já tenho várias mensagens nesse texto, mas interessantemente, o Espírito Santo me moveu para a segunda parte, que é o risco, que é o perigo que nós corremos como igreja, de deixar de ter a eficácia que nós precisamos ter para alcançar a nossa cidade. Por isso, o tema dessa noite: quando o sal não presta, quando o sal não serve, quando o sal simplesmente fica sem sabor. E antes que você comece a entrar em depressão aí, comece a ficar preocupado, claro que nós vamos trazer aqui alguns elementos que podem diagnosticar a ausência do sabor no sal, mas o foco principal seria, no primeiro momento, que o Espírito Santo nessa noite restaure o nosso sabor, se assim nós estivermos perdendo. A segunda coisa é que a gente entenda essa graça de sermos saborosos a esse mundo que nós estamos vivendo. E principalmente a gente ter a consciência desse compromisso, eu diria mais que um compromisso, desse chamado, dessa missão, dessa vocação profética que Deus colocou especificamente sobre a igreja presbiteriana de Sengés. Não foi sobre assembleia, não foi sobre comunidade, não foi sobre qualquer outro, mas sobre a igreja presbiteriana de Sengés. Eu queria saber o seguinte: quantos que estavam aqui no final do culto do dia 20? No término do culto do dia 20. Quem veio no culto do dia 20? Aqui, levanta a mão, por favor. Só a Fabielle veio. Ah, a Neucelene também estava. A irmã Leinha, o senhor Juliano também estava. Vários estavam, né? Talvez seria perguntar quem não esteve, né? No dia 20 aqui. Você lembra que no final eu estava orando e Deus me deu uma palavra? E Deus deu a seguinte palavra para a igreja: que Deus estava devolvendo o cajado desta igreja sobre a cidade. Lembram disso? Mas eu me lembro também de uma coisa muito interessante, que começou com cajado, de repente o cajado deixou de ser cajado e virou cetro. Lembram disso também? Talvez você pergunte: mas tem diferença? Na verdade tem diferença. O cajado, quem carrega é um pastor, no caso pastor de ovelhas mesmo, um animalzinho ovelha, para cuidar, para proteger, para instigar muitas vezes, para fazer andar, enfim, para movimentar as ovelhas. Mas o cetro, se cajado representa pastoreamento, cetro representa autoridade. Cetro tem a ver com governo. Cetro tem a ver com administração. Então tem uma diferença muito grande. Só que, na verdade, o que o Espírito Santo me mostrou, depois pensando melhor sobre tudo aquilo que aconteceu e orando a respeito, que na verdade Deus está devolvendo mesmo é os dois.
como diria o presbítero Márcio, mais de um. Está devolvendo os dois. Deus está devolvendo o cajado. Porque esta é a igreja mais antiga aqui de Sengés, e é uma das mais antigas igrejas do estado do Paraná. E é uma das mais antigas igrejas do Brasil. Então tem um pastoreamento, tem uma unção de pastoreamento, de direcionamento, de guia sobre esta região. Eu não tenho tempo agora para resgatar esse aspecto histórico, depois você procura entender melhor a parte histórica, mas daqui muitas outras igrejas surgiram, muitas igrejas nasceram daqui. Tanto é que para onde você vai, muitas vezes, você topa com sengeano. Gente que nasceu aqui, gente que o avô era daqui, que o bisavô era daqui. E lembra aqueles nomes de antigos professores de escola bíblica dominical. Foram aluno lá do seu Durval, aluno lá da dona Lélia, aluno lá não sei de quem mais. Pessoas que tiveram ou que sabem da sua família de vinculações com essa igreja. Então o cajado, representando aí o pastoreamento, a proteção, a direção, a orientação e a última palavra que eu faço questão de destacar no cajado, acolhimento. Então o que o Espírito Santo está ensinando para nós aqui nessa noite? Que Deus tem colocado essa igreja aqui neste lugar para ser um espaço de acolhimento. Quem chegar na cidade, quem chegar neste lugar, precisa encontrar aqui dentro, em nosso meio, um espaço de acolhimento, porque tem um cajado. E esse cajado não é necessariamente ligado propriamente à minha pessoa, porque eu estou aqui hoje, amanhã o Espírito Santo remove para outro lugar e vem outro. Eu devo ser o 30º, não sei quanto pastor dessa igreja aqui, né? Ou como outro dia disse o meu auxiliar, fiquei preocupado com isso. De repente o pastor Levi morre, como é que vocês ficam? Como é que ficam as outras gerações? Ô, pastor Denilson, menos. Mas pode acontecer também, por que não? Também, né? Então, gente, entender essa questão do cajado. Essa igreja tem um cajado, o Espírito Santo está devolvendo o cajado sobre essa igreja. Ela tem uma responsabilidade, ela tem uma função, ela tem um chamado de ser uma igreja que pastoreia. Não é um pastor que pastoreia, mas uma igreja que pastoreia. Você está entendendo? Amém? No que diz respeito ao cetro, que eu já falei que é autoridade, governo, administração, é um chamado para governar. Mas esse governar é mais do que mandar na cidade. Governar significa cuidar da cidade. Esta igreja tem um chamado específico de cuidar da cidade. Quando Deus olhou para Sengés, Ele diz: eu vou colocar ali uma igreja, e essa igreja vai ter homens, vai ter mulheres, e eu vou levantar homens e vou levantar mulheres que vão cuidar da cidade. E quando eu disse, aliás, quando o Espírito Santo, através da minha boca, disse que Deus estava devolvendo o cetro, significa dizer que se hoje nós estamos correndo por fora, vai voltar o tempo que a gente vai correr por dentro de novo. Vai voltar o tempo em que Deus vai levantar daqui de dentro pessoas para o governo da cidade. Deixa eu só dizer uma coisa muito francamente para você. Isso não é para quem quer. Isso não é para alguém que chega aqui e fala: não, eu vou construir o maior templo da cidade, ou eu vou fazer
o maior movimento aqui. Não. Isso é um chamado de Deus. E quando Paulo fala de um tribunal que vai acontecer, que é o tribunal de Cristo, que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, nesse tribunal de Cristo, ele vai dizer: escuta, Levi, o que você fez com os talentos que eu te dei? Então, da mesma forma, ele vai olhar para essa igreja aqui, lá no tribunal, e vai dizer assim: Igreja Presbiteriana de Saint-Gés, o que você fez com o cajado e com o cetro que eu coloquei nas tuas mãos? Quando o Espírito Santo faz uma revelação dessa natureza para a gente, irmãos, a gente precisa fazer algumas avaliações. Primeiro, a gente precisa ver a situação atual. E a gente percebe que na situação atual, nós estamos bem de fora. Muito por fora. Totalmente alijados. Separados do governo da cidade. E eu digo isso para você, dizendo o seguinte: Deus fez isso de propósito. Primeiro, para instigar o nosso brio, fazer a gente pensar nisso, fazer a gente entender e, quem sabe, rebuscar aquele sabor que um dia a gente perdeu, ou que quando teve oportunidade não se utilizou de maneira correta, como ele estava indicando e orientando. Outro aspecto interessante de avaliação que a gente faz é que, uma vez que Deus revela que Ele está trazendo de novo o cajado sobre a igreja, o cetro de autoridade sobre a igreja, Ele está dizendo para nós: então se prepare. Não fique comendo bola, não fique por aí vendo a banda passar, os dias se passarem, e você só cuidando do seu próprio umbigo, das suas próprias coisas. Se prepare para ser esse agente de transformação que Deus quer te usar, para alçar altos lugares, para ir muito mais longe do que nós já temos ido. É importante a gente pensar nisso, porque já houve uma igreja no Novo Testamento que Deus olhou para ela, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, dizendo o seguinte: que era importante que aquela igreja voltasse ao seu primeiro amor, se arrependesse das suas más ações. E se ela não voltasse ao seu primeiro amor, e se ela não se arrependesse das suas más ações, Deus iria remover o seu candeeiro. A igreja de Éfeso, o cajado, o cetro, o candeeiro daquela igreja seria removido se ela não se arrependesse, se ela não voltasse a prática das primeiras obras. Sabe como isso é chamado na história da igreja? Reavivamento, revitalização. Nós estamos precisando voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao jejum. Nós precisamos voltar à oração. Nós precisamos voltar ao resgate da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento com Deus. Porque os braços não se movem pelos meios políticos e administrativos, mas os braços
que são movidos, são braços espirituais. A igreja ora, e quando a igreja ora, ela se interpõe na história. Ela pede para o Senhor da história agir. Você está entendendo? Aí tem duas coisas que a gente pode fazer, irmãos. A gente escutar tudo isso. Lá, o pastor Levi endoideceu, está ficando velho. Está na hora de trocar mesmo. Acho que ele anda ouvindo coisa. Está jantando muito e sonhando demais de noite. E você não dá bola para nada disso, voltar para casa como se nada tivesse acontecendo. E aí eu só tenho uma coisa para te dizer. Eu sinto muito. Você foi avisado. Isso aqui vai virar peça de museu. Isso aqui corre o risco de virar casa de cultura. Como acontece na Europa, como acontece nos Estados Unidos, onde um povo não acreditou nos avisos de Deus sobre eles, e por não acreditarem nos avisos de Deus sobre eles, o povo se esfriou, o povo congelou, o povo se distanciou de Deus, e no seu distanciamento de Deus, perdeu o cajado, perdeu o cetro, perdeu a autoridade. Ou você pode ouvir isso e fazer como Neemias, que quando vai a Jerusalém e vê os muros derrubados, e vê as portas destruídas, e vê a cidade em ruínas, ele chora, ele se quebranta diante de Deus, ele clama pela misericórdia do Senhor, ele pede socorro. E ele não fica só no choro, a Bíblia diz que ele fica na sua posição, ouvindo atentamente quais seriam as orientações de Deus sobre ele. Quando as orientações de Deus vieram sobre ele, o que é que ele faz? Ele arruma um jeito de ir para Jerusalém, reconstrói os muros, reconstrói as portas, reconstrói a cidade. Ele parte para a ação. A minha expectativa, a minha esperança, o meu desejo, que eu represento diante de Deus aqui nesta hora, é que você saia daqui impactado, mexido, ultrajado, insultado, e volte para casa com um desejo intenso de retomar o primeiro amor na sua relação com Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. É importante ressaltar, queridos, que em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus não está falando apenas a algumas pessoas de destaque da comunidade, porque essa é a tentação nossa. Ah, não, mas tem fulano, tem ciclano, tem não sei quem, que já foi, que já fez, que já tem uma história de ações em favor da cidade, etc. e tal. Não. O Espírito Santo de Deus, aqui no capítulo 5, verso 13, Jesus é claro, ele está falando aos discípulos. Ele não está falando com pessoas de destaque na comunidade, ele está falando com toda a comunidade. Se você ler os primeiros versículos, Jesus está ali junto com as multidões, e ele começa a ministrar os seus discípulos, portanto, envolve a todos nós. Não dá para a gente dizer assim, é com Márcio. É com Márcio também, mas é comigo. É com Mateus, mas é com Mateus e é comigo também. Com todos nós. Desde a pessoa mais simples, mais modesta da nossa comunidade, até as pessoas mais influentes na comunidade.
Diga assim para o teu irmão: ei, psiu, você está onde está, e você faz o que faz, porque Deus quer te usar nesse lugar. Diga aleluia. Se fosse na assembleia, o povo já estava pulando, né, Milton? Já estava pulando. Eu quero destacar 2 pontos com você aqui nessa noite. Primeiro, a desgraça de ser descartado. A desgraça de perder o cajado. A desgraça de perder o cetro. Olha o que Jesus diz aqui. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, inoperante, ineficaz, sem resultados, não cheira. Ele diz: para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Por que uma igreja pode ser descartada do seu ministério, irmãos? Por que uma igreja de repente pode virar apenas um objeto de decoração dentro de uma cidade? Eu tive ano passado numa grande cidade do interior de São Paulo, que eu não vou dizer o nome porque tem gente vendo pela internet. E nessa cidade tem várias igrejas presbiterianas. Eu fui pregar numa delas lá. E tem uma central. E aí a gente começou a conversar sobre a igreja e tal. Eu falei: e aí, como é que é a central? Porque se as filiais estavam numa benção, eu pensei, a central está bombando, né? Não, pastor. Tem um grupo de 6, 7 velhinhos que vão no culto. A igreja está acabando, a igreja está se fechando. A única coisa que eles têm de bom lá é um púlpito de sei quantos anos, quase 200 anos, que foi o púlpito que Simonton usou. E eles usam isso como uma forma de atrair pessoas para a igreja. Olha, venham aqui na igreja presbiteriana. Esse púlpito foi usado pelo Simonton. Aliás, não pode bater muito naquele lá, porque se bater, capaz que ele se desmancha. Tão velhinho que é. E eu fiquei pensando: meu Deus, que tristeza, que lástima, que desgraça para uma igreja no centro de uma das maiores cidades do interior de São Paulo. Um museu, um centro cultural, quando deveria ser uma casa de discípulos, de homens e mulheres de Deus. Pois, se você quiser, eu te conto pessoalmente onde é a cidade. Você vai lá visitar eu ia falar o túmulo, né? Não, o púlpito do Simonton. Que isso? Objeto de decoração na cidade. Eu não quero isso para a nossa igreja não, irmãos. Você quer? Eu também não. Jesus diz que o sal se torna insípido. Insípido é sem sabor, sem gosto de nada, sem atrativo nenhum, desagradável. Discípulos de Jesus têm que ser pessoas agradáveis, têm que ser pessoas abençoadas, tem que ser pessoas que, pelo seu imã, a presença de Deus na sua vida, atraem outras pessoas. Não pode ser inútil, que não serve para nada, que não presta para nada, desnecessária, inválida, nula, totalmente esquecida. Nós não precisamos de prédios, nós precisamos de gente útil na casa de Deus. Desprezível, lançada fora,
pisada pelos homens. Sabe o que isso significa? É quando a igreja perde o respeito. Ninguém mais respeita ninguém. Onde você é? Naquele lugar? Onde você é? Eu sou da igreja presbiteriana central. Igreja tocha, gente abençoada, gente de Deus. Gente que tem compromisso com Deus. Uma igreja missionária. Vai dizendo amém, irmão. Vai, recebe. Sabe, às vezes o diabo não vai ficar criando muito caso com você, viu? Mas o grande objetivo dele é tentar transformar, vamos colocar dessa maneira, tentar transformar a gente num peso morto. O que é um peso morto? Que não serve para nada. É só um peso, nada mais do que isso. Nós precisamos ser dignos de respeito. Você precisa ser respeitado na sua casa. Você precisa ser respeitado no seu trabalho. Você precisa ser respeitado na sua escola. Você precisa ser respeitado e respeitado nos ambientes onde Deus tem te colocado. Eu não estou falando de chefia, de supervisão não, irmãos. Porque tem gente que acha que, não, para mim ser respeitado, eu tenho que virar gerente daquele negócio lá. Eu tenho que ser o diretor daquela empresa. Eu tenho que virar o vice-presidente daquela instituição. Não. Você pode ser muitas vezes a pessoa que varre o chão naquela instituição. Mas quem olhar para você vai ver uma mulher de Deus, vai ver um homem de Deus. Não importa quem você é, o que você está fazendo, mas quem olhar para você vai reconhecer e perceber o brilho de Deus na tua vida. Amém? Não podemos nos transformar num peso morto. Nós temos que ser respeitados pela nossa fé, pelo nosso compromisso com Deus, pelo nosso testemunho, a ponto das pessoas olharem para as nossas vidas e falar, eu quero estar lá, eu quero participar desse negócio, eu quero me envolver com isso, eu quero estar junto com esse povo. Mas se existe a desgraça de ser descartado, existe a graça de ser útil. Diga assim, eu quero ser útil para o meu Senhor. Aleluia. Porque quando o sal tem sabor, ele se manifesta em três aspectos principais, três dimensões principais. Primeiro, na dimensão existencial. Qual é a dimensão existencial? Para que a gente usa o sal? Salgar, dar sabor, realçar os alimentos. Eu me lembro quando eu era criança pequena em Mogi Guaçu, não em Barbacena, apesar de ser mineiro. Eu tive uma enfermidade e a minha mãe, sabe como é que é mãe mineira? Mãe mineira é assim, ela leva o filho no médico, e se o médico quer internar o filho, fala, não interna não, eu vou cuidar direitinho dele, lá em casa. E a desgramada levou a sério mesmo, cuidou de tudo mesmo. E ela, minha mãe sempre foi uma cozinheira fantástica, fazia umas comidas muito gostosas, e eu me lembro de um tipo de frango que eu gostava muito, com molho, mas molho de tomate, uma coisa bem saborosa, bem gostosa. A minha mãe fazia para eles e fazia para mim também. Eu olhava para aquele prato lindo, para aquela coxa maravilhosa, aquele molho, aquele cheiro. Quando eu ia dar uma mordida, sem sal.
totalmente sem sal, 40 dias sem poder comer absolutamente nada de sal. Quando foi no 13º dia, ela largou a coxa de lado e começou a inventar mingau de maisena, bolachinha Maria, não sei o que lá mais, né? Porque foi daí que eu peguei um pouco essa coisa de uma certa repulsa com doce, né? Agora depois de velho está voltando. Estou gostando de doce de novo, né? Assim é muita gente, irmãos. O sal, ele tem essa capacidade de trazer sabor. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de dissabores, num mundo cheio de desgostos. E quem Deus vai usar para trazer sabor a esse mundo tão caótico, difícil, complicado que nós estamos vivendo? É a minha vida e a sua vida. Se a pessoa vier dar uma mordida e não tiver sabor, ela vai repulsar, não tem nada aí, parece, mas não é. Diz que é, mas não é, não tem nada de Deus nele. É só conversa, é só religiosidade. Não existe de fato uma espiritualidade sadia, concreta. A nossa esperança em Cristo Jesus, que onde chegar um discípulo de Jesus, da igreja presbiteriana de Sengés, chegue a alegria, chegue a paz, chegue a bênção de Deus, chegue o senso de direção, chegue o alívio para aqueles que estão cheios de fardos pesados, carregando pela vida fora. E tem pessoas aqui na cidade, irmãos, que não sou eu que vou alcançar, não, é você. É você que Deus quer usar para alcançar essas pessoas. Amém? Por isso que Jesus diz: vós sois. Eu sou um sal. Se eu sou um sal, eu tenho que dar sabor, eu tenho que realçar, eu tenho que alegrar, eu tenho que trazer paz, eu tenho que trazer a presença de Deus na vida das pessoas. Senão eu posso ser jogado fora e ser pisado pelos homens. A segunda dimensão é ética, é moral, tem a ver com princípios. Hoje nós temos uma série de instrumentos, digamos assim, para preservar os nossos alimentos, né? Geladeira, congelador, freezer, etc e tal. Mas antigamente, o que se usava para preservar os alimentos era o sal. Quantas vezes eu não cheguei na casa da minha avó lá na roça e tinha aquele varal em cima do fogão, cheio de linguiça, de carne de sol e mais isso e mais aquilo, penduradinho ali, salgadinho, quando precisava era só puxar e fazer a mistura. Lombo na lata, meu Deus do céu. Tem gente que não sabe o que é lombo na lata. Eu sei, já comi muito lombo na lata. Hã? Ah, no pesqueiro tem. Depois a gente cobra o comercial. Tem gente que não conhece isso, gente. Porque hoje é tudo geladeira, freezer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você sabe por que ainda está casando homem com mulher? Porque tem pais e mães preocupados com seus filhos. Tem gente preocupada com uma escola sem partido, com uma escola que realmente ensine o que tem que ensinar para as nossas crianças. Que tem gente ainda que se interessa por algum princípio básico de moralidade, de ética. Porque tem sal aqui no mundo. Porque tem eu e tem você. Se não, meus irmãos, isso aqui já tinha virado uma Sodoma e Gomorra há muito tempo. Isso aqui já estava um caos total e absoluto. Sal tem essa função ética de preservar, de trazer os princípios de moralidade, de respeito, de como de fato são as coisas. E tem um detalhe. Você pode não perceber, você pode não sentir,
E talvez você pode até não ter essa consciência toda a respeito disso que eu vou te falar. Mas tem muita gente olhando para a tua vida, olhando para a sua maneira de ser e viver, para poder perceber se quando você diz que é crente, se você é crente mesmo. Agora a questão é a seguinte: você está sendo bênção na vida das pessoas, ou você está sendo uma decepção na vida das pessoas? Quantas vezes a gente não escuta o papo de alguns dizendo assim: eu não esperava que fulano fosse assim, liberal, daquele jeito, assado, assim, desonesto, querendo passar a perna em todo mundo, querendo arrebentar com todo mundo. Não sabia que era assim, não. Imaginava. Vivia com a Bíblia na mão. Dimensão ética, moral, que faz a gente ter um comportamento diferenciado. Agora é claro, gente, eu não sou perfeito e você também não é. E algumas agruras e algumas dificuldades que afetam muitos lá fora também nos afetam. E às vezes a gente sai mancando de algumas situações. Mas uma coisa é você não ser perfeito como ninguém é. Outra coisa é você viver na imperfeição. É você simplesmente falar: já que é assim, então não adianta querer fazer diferença mesmo. Vamos, deixa a coisa andar do jeito que está. Deixa assim mesmo para ver como é que fica. Não. A pessoa que de fato é sal, discípulo de Jesus, ela tem consciência do seu papel perante o mundo. Ela pode errar, ela pode viver uma falta na sua vida, mas ela corre para acertar, corre para consertar, corre para resolver, porque ela não é o nome dela que está em questão. O nome que está em questão é o nome de Deus. A terceira e última dimensão para a gente orar é a dimensão social. Jesus não diz assim: você é. Ele diz: vocês são. Ou seja, vós sois o sal da terra. Para mostrar que nós somos uma comunidade. O que é uma comunidade, irmãos? Onde um é irmão do outro, onde um se preocupa com o outro, onde um se interessa pelo outro, onde um caminha junto com o outro. O que dói no outro, dói em mim também. O que honra e alegra o coração de alguém, honra e alegra o meu coração também. Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um está doente, quando um está com problema, todos se preocupam. Nós precisamos fechar essa irmandade. Sermos uma igreja, presta atenção no tempo que eu vou usar aqui, outrocentralizada. O que é uma igreja outrocentralizada? Uma igreja que se centraliza no outro. Uma igreja que existe para servir. Nós estamos aqui para servir uma cidade. Não para servir a nós mesmos. Nós estamos aqui para fazer alguma coisa que possa mudar esse estado de miséria espiritual que essa cidade tem. E às vezes também a miséria social. Pois Jesus diz: vós sois. Sem Gés está sendo melhor porque nós existimos. Olha que coisa abençoada. Não é nenhum narcisismo, não. Nenhum orgulho pessoal. Não. Presta bem atenção nisso. Sem Gés tem que ser melhor porque nós estamos aqui. Nós não morremos ainda. Viu, pastor Denilson? E eu diria até, inclusive, que depois de morrermos, ainda deixamos um rastro, uma história, que alguém vai ler, que alguém vai ver, que alguém vai lembrar, que alguém vai dizer: oh, era assim, fazia assim, era desse jeito, falava desse modo, tinha uma honestidade exemplar, tinha uma vida exemplar, e até hoje serve de exemplo para a gente. A graça de ser útil. Eu acho que o nosso grande pedido de oração
diante do Senhor aqui nessa noite. Eu creio que o maior presente que a igreja pode receber no seu 107º aniversário, 107 anos de história, a gente ser útil para essa cidade, a gente ser uma bênção para essa cidade, a gente ser o sal que vai trazer sabor à vida dessa cidade. Amém? Vamos colocar em pé, queridos, vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, obrigado porque quando o Senhor disse que estava devolvendo o cajado e devolvendo o cetro, é porque o Senhor ainda quer nos usar muito aqui nessa cidade, porque nós ainda somos uma referência positiva de bênção neste lugar. E Senhor, em nome de Jesus, o grande presente que nós queremos ganhar este ano, como igreja que comemora 107 anos, é sermos uma igreja útil, sermos uma igreja relevante, sermos uma igreja importante para essa cidade, que se importa com essa cidade, sermos uma igreja pertinente, ativa, atenta, alerta, pronta a dar uma resposta positiva a esta cidade, Senhor. E essa cidade saber que aqui, na igreja presbiteriana de Sengés, tem homens, tem mulheres de Deus, discípulos de Jesus, seguidores do Senhor, que colocam em suas vidas à disposição do Senhor para ser bênção nessa cidade. Senhor, usa a vida de cada um aqui, a começar na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de escola, por onde nós andarmos e onde nós estivermos, ó Deus, que nós possamos ser reconhecidos. Quem olhar para as nossas vidas possa dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus, ali vai uma adolescente de Deus, ali vai uma criança de Deus. Oh Senhor, que nós possamos atrair essa cidade, não para nós, porque nós não somos nada e não temos nada, mas atrair para o Senhor, para que o Senhor seja dignificado, honrado e glorificado através das nossas vidas. Senhor, eu quero ser um vaso de bênção, e eu sei que os meus irmãos que aqui estão nesta noite também desejam ser um vaso de bênção. Usa as nossas vidas, dá-nos oportunidades nessa semana de sermos usados pelo Senhor e ousados também no Senhor, para fazer a obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de bênçãos, uma semana, Senhor, onde a gente possa ver o agir do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas, na vida de muitas pessoas, e que a gente possa ser o braço do Senhor aqui nesse lugar, assim como são as outras igrejas, assim como são as outras tribos que o Senhor tem colocado neste lugar, para ser a nação cristã dentro dessa cidade, Senhor. Que as autoridades, ao olharem para as nossas vidas, possam reconhecer que aqui há homens e mulheres que podem contribuir e muito para o bem dessa cidade. Nós pedimos que seja assim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a consolação, a unção, o poder, a orientação, os dons do Espírito Santo repouse sobre cada um que aqui veio nesta noite, para ser o sal da terra nessa cidade, em nome de Jesus, amém.
Amém, queridos? Enquanto nós vamos até a porta para te cumprimentar, abençoa quem está pertinho de você.